Bom dia, bom dia, bom dia. Vamos lá. Mais uma segunda-feira. Gelada. Temperatura da água 13 graus. Fiz o meu limite de gelo. Mas a temperatura lá fora tá mais alta, então não consegui chegar nos 10 ainda. Mas tá desafiador. Esse é o principal. Ontem eu estive analisando, né? E o tempo que eu tirei para oração e quanto eu preciso cuidar com a questão da minha fé, né? Tenho vigiado bastante, acredito que estou tendo bastante fé nas minhas mudanças, entregando bastante coisa a Deus, né? Pedindo a direção e cuidando para mais agradecer, que a gente tem muito mais a agradecer do que pedir, né? Até porque Deus não é nosso servo, é a gente que tem que ser servo dele, né? E o quanto a fé tem que ser fortalecida mesmo a gente não sendo atendido quando a gente pede, porque a gente tem que pedir. A gente tem a graça imerecida, mas a gente deve perseverar pedindo, reconhecendo a dependência de Deus. Essa é a minha visão. Então, ainda que as minhas preces, os meus pedidos não sejam atendidos, eu devo permanecer na fé. E a minha fé deve aumentar, inclusive, porque às vezes eu não estou tendo fé suficiente. E nem tudo que eu pedir, Deus vai me dar, vai me conceder. Mais uma vez, Ele não é meu servo, não é o seu servo. Então, a gente tem que analisar, né? Porque pedir e ter fé na expectativa de receber e daí não ter porque não recebeu, não é uma moeda de troca. Deus não quer troca, né? Ele não precisa disso. Quem precisa dele somos nós. Então Ele conta com a gente para passar a palavra para mais pessoas, né? Edificar outras pessoas, nesse ponto. E a gente deve ter fé, inclusive, no silêncio, porque Deus se comunica com a gente no silêncio também, né? Mas não é fácil. Então é uma questão que a gente tem que estar em alerta, tem que perseverar e entender quanto Ele é bom o tempo todo, em todas as circunstâncias, mesmo quando a gente não merece. Tem situações que a gente merece menos ainda, né? Então, mesmo nesse momento, Deus consegue ser bom com a gente, misericordioso, né? Vamos lá, vamos mergulhar.
Bom dia, bom dia, bom dia. Vamos lá, terça-feira, seguindo o desafio. Hoje tem umas pedrinhas aqui, tá bem gelado, não consegui medir a temperatura aqui. Acho que o termômetro resolveu dar um mergulho, pelo que eu vi aqui. Minha esposa deixou um pouquinho de arroz, então provavelmente meus filhos devem ter jogado aqui. Mas enfim, importante que tá desafiador. E até aproveitando, falando de filhos, meu filho estava ansioso desde domingo, porque minha esposa prometeu de ficar um dia só com ele. Né? Geralmente ela está com eles dois, ou parte do dia ela vai fazer outras coisas, né? Vai no mercado, vai, enfim, ajeita a casa. E aí ela combinou com ele, né? Ela percebeu que ele estava precisando de um tempinho só deles, né? Mais integral. E aí ela combinou com ele de hoje, terça-feira, passar esse dia diferente. Desde domingo ele falando: nossa, vou viver o melhor dia da minha vida. E olha, assim, não é por nada, mas quem não está no contexto acha que de repente a gente não dá atenção. A gente dá bastante atenção. A gente brinca, a gente se diverte com eles, a gente, né, é bem participativo. A Ju, obviamente, muito mais do que eu. Mas mesmo assim, ele, né, o quanto ele valoriza estar conectado com ela. Né? O quanto para ele é importante. Imagina, ontem também cheguei em casa, ele estava eufórico, assim, nossa, amanhã vai ser o melhor dia da minha vida. Então eu fico pensando quão importante a gente valorizar o tempo, né? E o quanto a gente, né? Quanto eu estou valorizando o tempo de cada pessoa, que de repente tem uma pessoa que está na expectativa de estar comigo. Será que eu estou compreendendo o quanto eu sou importante para essa pessoa? E o quanto eu estou valorizando o tempo de outra pessoa que está comigo, né? Demonstrando, falando. E é realmente um presente estar com alguém, né? E o quanto eu acredito que é importante realmente exteriorizar isso, né? Falar, nossa, é muito importante para mim esse tempo com você. Muito obrigado. Então, fico pensando de quanto uma criança é capaz de nos colocar para pensar, né? Porque a gente vai perdendo, a gente não. Eu confesso que conforme vai passando o tempo, eu vou, às vezes, entro naquele automático que a gente volta de meia fala, e se perde isso, né? Então, no acelero do próximo encontro, da próxima atividade, do próximo compromisso, e o tempo passa muito rápido, né? Então, quanto a gente deve valorizar as conexões, as relações, né? E tentar ao máximo frear o tempo, essa correria, né? Aqui o desafio da banheira de gelo, ele auxilia demais nessa freada de tempo, questão de ansiedade. Então hoje eu vejo assim, não tem como ficar sem isso aqui, né? Tem gente ainda que fala que é loucura, que tira sarro, e eu não tô nem aí. E eu já tô num ponto que eu tô falando assim, cara, loucura é não fazer. Ah, espera chegar o frio, eu não tô por isso. Lógico que o frio vai estar mais desafiador, mas eu já peguei dias de intenso frio. Então, às vezes a pessoa, ao invés de pensar, de tentar compreender e se
permitir, né, uma prática de um banho gelado, que seja, né, para começar, é mais fácil. O que é mais fácil? Criticar, tirar sarro, né? A pessoa não tem que fazer nada. Ela nem se dá o trabalho de pensar o que pode dar de benefício. E aí eu vejo já uma baita evolução. Como eu falo, eu não me considero melhor que ninguém e nem é meu objetivo. Mas a cada dia estou melhor. Melhor que eu mesmo de ontem. Melhor que o Vitor que tomava só um banho quente, que queria comodismo, que não ia para academia, que não fazia atividade, que... sabe? Então, quanta evolução. Eu nunca tive problema com peso corporal, assim, de excesso, né? Sempre tive dificuldade de ganho. Mas hoje tenho uma alimentação que eu me alimento do que eu quero e coisas que são saudáveis. O que não é saudável, o que eu abro mão tranquilamente. Muito tempo não tomo cerveja, não bebo nada alcoólico. Doce, tirei quase que completo da minha dieta. Só mantive por causa de manhã questão da dieta alimentar para ir treinar, então um carbo. Mas salsicha, coisas de prazer imediato eu eliminei. E se algum dia me der vontade, eu vou comer, não tem problema. Mas hoje eu controlo a minha vontade. Boa parte dela, pelo menos. E eu vejo que isso é muito importante para a gente, eu não entrar no automático. Vamos lá. Entrar aqui, tomara que não transborde hoje.